Nós vamos falar desse primeiro semestre da Assembleia Legislativa que foi marcado por uma agenda extensa, né, com acompanhamento de projetos estratégicos como PPP, saneamento, investimento em rodovias. E o segundo semestre, a principal pauta é a discussão, né, da LOA de 2027, em meio a um calendário eleitoral, ou seja, né, os deputados ali, aqueles que estão disputando uma reeleição ou almejando novos cargos, precisam conciliar a agenda da Assembleia com campanha. E para falar sobre esses assuntos, eu estou recebendo aqui o presidente da casa, deputado estadual Gerson Claro. Gerson, muito bom dia, bem-vindo aqui à Massa FM para o estado de Mato Grosso do Sul. Bom dia, Bruno. Um bom dia a toda a equipe da Massa aqui. Uma alegria, uma satisfação poder estar aqui mais uma vez para falar com a população do Mato Grosso do Sul, especialmente com a nossa Três Lagoas, com Dourados, aqui com Campo Grande. E eu sei que o alcance é muito maior do que isso, mas é importante a gente ter essa oportunidade, porque a rádio é um veículo que a gente fala direto com a comunicação e a pessoa, onde estiver, está ouvindo, está no carro e tal, e a gente tem a obrigação de estar dando satisfação do trabalho, daquilo que está acontecendo no Mato Grosso do Sul, no Poder Legislativo, e muito mais agora nesse período que a população vai ter que tomar uma decisão que vai impactar a sua vida. Né? Tem gente que fala nos 4 anos, na verdade impacta a vida para frente, né? Sim. Porque as decisões políticas, tudo que acontece na política impacta na vida de toda a sociedade. Então, assim, obrigado pela oportunidade de estar aqui, vamos estar falando com a população. Vamos lá então, o deputado, falando um pouquinho do primeiro semestre, né, que a gente teve aí da Assembleia Legislativa. Na verdade, a gente voltou aí, que nós temos o recesso no meio do ano, a gente já voltou praticamente com o juiz apitando, começou a campanha eleitoral. Mas, primeiro semestre, como é que o senhor avalia o trabalho da Casa, da Assembleia Legislativa? Olha, nós tivemos um primeiro semestre muito efetivo, de muito resultado prático para a população. A gente teve, finalizando o ano, uma aprovação de um financiamento de investimento em infraestrutura de quase R$1 bilhão. Tivemos, depois, acelerando mais cerca de 200 milhões de dólares que foi aprovado pela Assembleia para que o governo pudesse fazer investimento em rodovias. Nós discutimos e aprovamos parceria público-privada que envolve saúde, que vai duplicar ou mais o atendimento no Hospital Regional de Campo Grande. Nós tivemos o acompanhamento e a PPP do saneamento. Nós vamos ter o saneamento do Mato Grosso do Sul, primeiro estado a ter universalização. Estamos caminhando para 80% disso pronto já. E, além disso, nós acompanhamos o cenário de desenvolvimento do Mato Grosso do Sul, passa muito pelos debates que acontecem na Assembleia, seja na questão da diversificação da economia, a questão da energia, de biomassa, o etanol, a rota bioceânica que chega, o desenvolvimento industrial do Mato Grosso do Sul, que é o Mato Grosso do Sul que a gente fala que caminha para prosperidade. Então, nós construímos as bases para que o estado de Mato Grosso do Sul caminhe para a prosperidade. Agora nós temos uma pauta extremamente importante, que é a LDO 2027, né? Lei de Diretrizes Orçamentárias aí. O que o senhor considera fundamental nessa discussão, na previsão aí para 2027? É claro que a gente sabe que independente de quem deva ser o governador a partir do ano que vem, né, sendo a reeleição ou não do atual governador ou outro, a gente sabe que passa pela Assembleia Legislativa, né, todo o orçamento aí, aquilo que vocês aprovam e destinam para o governo do estado, sempre, claro, fazendo os seus investimentos, as suas despesas, mas a Assembleia sempre pautando, fiscalizando e ajudando o governo do estado nesse assunto. Falar em fiscalização, hoje nós temos na pauta uma agenda de votação de fiscalização, que é a questão da agenda do Fundersul. O plano de aplicação do Fundersul passa pela Assembleia, nós estamos na agenda aprovar esse plano de aplicação. Mas você falou da questão da LDO e da lei orçamentária. A LDO é no primeiro semestre, o segundo semestre a gente aprova a lei orçamentária. A primeira coisa que a gente tem que chamar atenção quando a gente discute orçamento é a necessidade
que todo Estado tem, o Estado enquanto poder tem, de cuidar com equilíbrio fiscal. Não tem mágica. O que é equilíbrio fiscal? É você gastar menos do que o que você arrecada. Porque senão você entra em déficit e você quebra. E o Estado de Mato Grosso do Sul cuidou para que tivesse esse equilíbrio fiscal, garantindo que continuasse os investimentos. Porque uma coisa é você ganhar 10 e gastar 10. Ou então, no caso do Estado, muita gente cria a mágica de, o Estado virou um Estado gastador, nós vamos aumentar o imposto. A população não aguenta mais aumento de imposto. Nós fizemos essa opção no Mato Grosso do Sul, o governo do Estado fez isso, a Assembleia colaborou, no sentido de ter a menor alíquota do Brasil, que é manter o 17% do ICMS. Enquanto nós estamos vivendo uma reforma tributária que os estados aumentaram para poder manter o seu equilíbrio fiscal. Nós temos estado com 22,5%. A gente manteve em 17%. É a menor alíquota. Mantendo em 17%, você tem que segurar em rédeas curtas, porque a despesa do Estado aumenta todo dia. São despesas com pessoal, com custeio, com saúde, com educação, com todos os serviços públicos e a necessidade de você manter ritmo de investimento. Nem o Estado cresce se não tiver o governo capacidade de fazer investimentos. Você, hoje... você estava falando para mim que é de Carapó. Passei esses dias na região e recebendo aqui até a audiência muito boa em Carapó. Recebendo do Adriano de Juti aqui que está te ouvindo, está ouvindo a gente. Adriano, um abraço. Lá no município de Juti, o Pipoca está ouvindo lá em Carapó. Então, assim, a gente percebe o desenvolvimento e a necessidade do Estado fazer a infraestrutura. Tem que ter estrada, tem que ter escola, tem que ter delegacia, tem que ter habitação. E aí vem o questionamento, mas assim, o Estado abre mão de imposto, dá dinheiro para a empresa se instalar? Não. Na realidade, se o Estado não fazer renúncia fiscal, não atrair a empresa não vem, então não deu dinheiro para ninguém. Quando vem uma empresa de grande porte, como aconteceu em Cidrolândia, como aconteceu em Maracaju, Nova Alvorada do Sul, Ribas do Rio Pardo, Inocência, agora Bataguaçu, vários polos criando, industrializando em vários setores, não é a grande empresa só, é o impacto na cidade. Quando você tem lá em Inocência 13 mil pessoas trabalhando, você tem 13 mil café da manhã, 13 mil almoço, 13 mil jantar, 13 mil pessoas precisando de alojamento, o mercado vendendo mais, o açougue vendendo mais, o taxista trabalhando mais, o Uber. Você movimenta toda a economia. Um imóvel, um terreno que valia 10 passa a valer 20. O cidadão local passa a investir mais, passa a fazer um loteamento, vem novos investimentos. O setor de serviços, a oficina, o caminhoneiro, tudo isso cresce e gera oportunidade. Isso que a gente faz gera prosperidade. Então, o Estado ele tem que ser mola propulsora, ele tem que contribuir com isso. Ele não pode atrapalhar. E quando que o Estado contribui? Primeira coisa, quando o Estado consegue demonstrar para o empresariado e para a sociedade de maneira geral que tem a confiança do empresário, que tem segurança jurídica, que tem credibilidade. Isso é tanto para o nível de financiamento, segurança jurídica, porque senão ninguém vai colocar o dinheiro num lugar que ele não sabe se vai ter o apoio. Então, a simplificação da legislação, o apoio na questão da sustentabilidade. Nós precisamos ter muito claro, quando a gente fez a lei do Pantanal, a questão da sustentabilidade, o Mato Grosso do Sul carbono neutro. Isso está na agenda, que é uma agenda internacional. Quando você fala em alimento para o mundo, em energia e clima, você está falando das principais pautas que movem o mundo e o Mato Grosso do Sul está antenado nisso. E o grande desafio nesse desenvolvimento todo é que a gente sempre tem, deputado, não sei se o senhor concorda com o que eu vou pontuar agora. A gente tem o bônus e o ônus. O bônus é tudo isso de fato que o senhor trouxe. O ônus é aquilo que o Estado precisa correr contra o tempo, que é construir mais escola, que é trazer mais segurança, que é construir mais unidade de saúde. Ou seja, isso tudo também aí entra a parte que o Estado, o poder público, junto com as prefeituras, junto com a Assembleia, precisa correr contra o tempo
porque é diferente, né? Uma obra privada, a gente vê essas obras aí que eles montam essas indústrias num tempo recorde, né? E a gente sabe que existe a burocracia do setor público, que às vezes acaba emperrando algumas coisas, e o desafio está aí, né? Conseguir dar conta de acompanhar no serviço público esse desenvolvimento também. O Estado, ele é difícil de tocar pela burocracia. O governador sempre fala das dores do crescimento. E eu costumo dizer nas reuniões, nos debates, eu vou muito à associação comercial, sindicato rural, para discutir nos prefeitos, vereadores, discutir as questões municipais. E eu falo assim, a experiência que a gente vive é a experiência de você fazer uma reforma na sua casa, estando dentro da casa. E a gente não pode sair da casa, vamos sair do Mato Grosso do Sul enquanto põe uma empresa e tal, e a gente chega, tá tudo arrumadinho. Não funciona assim. Vem a empresa, aí você precisa do asfalto lá em Selvíria para aproximar de Inocência, você precisa de Inocência para Costa Rica, você precisa fazer nova saída, você precisa de melhorar a sua ferrovia, as suas rodovias. Aqui nós temos trechos que estão complicadíssimos. A 163, que a Assembleia foi decisiva no sentido de cobrar a concessionária, é uma rodovia federal, mas ela está no Mato Grosso do Sul. Nós temos uma comissão que trabalha, que cobra, que questiona os valores e cobra a obra. Não é que ninguém se posicionou contra ser da iniciativa privada. Sim. Desde que esteja duplicada, não aconteça os acidentes e possa proporcionar... Né? Ontem, né, nós tivemos um acidente gravíssimo na 163. Então, assim, nós temos uma comissão que acompanha diariamente, cobramos da empresa concessionária isso na 163. Nas rodovias estaduais, do mesmo jeito. Agora, o trabalho do governador, da Assembleia, para cobrar a duplicação da 060, você sai daqui para Sidrolândia, você não consegue chegar em menos de 1h30 para chegar em Sidrolândia, é um caos. Você vai daqui para Aquidauana, para Corumbá, mas nós tínhamos lá... Nós temos hoje praticamente o triplo de caminhões que rodavam há 2 anos, rodando hoje com minério, e tem licença para rodar com 10 vezes mais. Quer dizer, isso se não tiver logística, uma duplicação, né? Se não tiver logística, e é o Estado que tem que proporcionar isso. E aproveitando, justamente no gancho que o senhor acabou de falar, a gente tem uma informação de que após o ministro Jorge Santoro prometer aqui em Campo Grande o leilão da Malha Oeste para que aconteceria ainda este ano, o Ministério dos Transportes admitiu ao Tribunal de Contas que a licitação fica só para o ano que vem. Não, e aí? Você imagina como que foi a 163, né? A concessionária na época, a CCR, devolve, não devolve a concessão, o modelo que eles fizeram, a avaliação, o número de veículos. Não bateu, devolve, não devolve. Vai relicitar. A previsão, o Tribunal de Contas da União demorou anos para ter um parecer, e a previsão, se tivesse uma nova licitação, é de ter 10 anos entre um novo projeto. Aí teve todo um trabalho político do Estado para que mantivesse, mas que tivesse uma reprogramação e que a empresa cumprisse o contrato, né? Não pode... a iniciativa privada é importante a gente colocar na infraestrutura, tem que... vai ganhar o seu dinheiro, mas tem que acontecer as obras. Na questão da ferrovia, a mesma coisa, né? Nós temos que decidir... ferrovia é importante quando há esse crescimento. A rota bioceânica é uma alternativa que diminui 2, 3 semanas, um mês para a Ásia. Esses produtos que vão sair, o que vai entrar por aqui, nós temos que ter a capacidade de criar condições. A gente tem que falar em ferrovia e em hidrovia. Eu vejo um questionamento muito grande sobre hidrovia, sobre a questão da sustentabilidade. Não significa que tem que acabar Rio. Nós não temos hidrovia e o Rio Taquari está totalmente assoreado, precisando de um trabalho, precisando urgentemente. E o Estado não vai fazer isso sem apoio da União. Nós precisamos recuperar o Rio Taquari, e o problema não foi hidrovia no Rio Taquari. Então, assim, nós precisamos saber que a sustentabilidade, o clima, você cuidar do meio ambiente é responsabilidade nossa. Mas o desenvolvimento para gerar oportunidade para a nossa população também, e as duas coisas combinam e podem trabalhar juntas com tranquilidade.
Muito bem, nosso tempo encerrado. Eu conversei com o presidente da Assembleia Legislativa aqui do estado de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Gerson Claro. Gerson, quero agradecer a sua presença, muitíssimo obrigado aí. Sei que sua agenda é apertada, ainda mais aí, conciliar a campanha, conciliar a agenda da Assembleia, mas o senhor tirou um tempinho e a gente agradece a sua presença aqui para falar com a nossa audiência. Obrigado, Bruno. Agradecer você, ao Grupo Massa aí por ter essa oportunidade de estar falando, dizer que a gente sai daqui para a sessão e depois para visitar, para conversar com a população, porque a gente tem obrigação nesse momento de fazer prestação de conta e de também despertar os sonhos e a esperança do sul-mato-grossense. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês.